gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da Top a Anelise de Almeida. A Anelise, ela escreveu um livro que conta a história da Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, que neste ano, se eu não me engano, dia 7 de setembro, vai fazer 100 anos. E ela fez um trabalho, olha, eu sei o quão é difícil fazer um trabalho de levantamento histórico, contando um pouco, não dá para contar tudo, né, porque 100 anos é muita coisa, mas um pouco da história dessa que, segundo dizem os relatos, é a primeira igreja evangélica da cidade de Bauru. Anelise, obrigado por estar aqui com a gente, bom dia. E é verdade mesmo, né? Que depois eu estava conversando fora do ar, que eu fiz uma pergunta, né, no nosso roteiro, que eu tive que pesquisar um pouco mais sobre isso. A IPI, né, como é muito conhecida, né, Igreja Presbiteriana Independente, é de fato a primeira igreja de Bauru. E o que comprova isso? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente ela é a primeira igreja organizada, né? Uhum. Primeiramente existem grupos, né, que se reúnem, mas a partir da organização que você tem a data, né, tipo do nascimento da igreja. Então, realmente, a Presbiteriana Independente foi organizada em 1919. Ela é a primeira. Depois ela é seguida pela Igreja Batista, que foi em 1920, a Metodista em 1927 e a Presbiteriana em 1933. Então o título tá certinho, né? Certinho. Tá 100 anos, né? A data confirma aí, então, a primeira igreja, né? E que mais existe assim? Inclusive tem alguns detalhes, não sei se no seu livro você colocou, de que tem Batista de Carvalho, por exemplo, né? Você tem essa informação? Era uma das pessoas que dá nome, né? A rua aqui principal de Bauru do Centro, era uma das pessoas que frequentava a igreja. Na verdade é o filho dele, né? Dele. Olímpio Batista de Carvalho, né? Que é filho da pessoa que deu o nome para o calçadão, né? Que foi, inclusive, um dos pastores colaboradores, né? Ele não entra no rol de pastores, que ele não foi pastor efetivo. Ele colaborava nas congregações da igreja. Muito bem. Anelise, bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. E como que surgiu a ideia de fazer esse livro? Bom, eu sou da igreja desde o nascimento, né? Meus pais, meus avós, meus bisavós e meus tataravós eram todos da igreja presbiteriana e presbiteriana independente. Então, para mim é um presente que eu tô dando para a igreja, né? De compilar a história dela, né? Nesse ano festivo que é o do centenário. E como é que surgiu aí, como é que esse livro traz uma série de relatos? Já tive a oportunidade, você que depois vai poder assistir essa entrevista na internet, tá aqui a capinha do livro, né? Ele traz uma série de relatos, né? Que tipo de relatos são esses? Então, eu fui compilando ano a ano, desde a primeira notícia de que se tem da igreja, através do jornal O Estandarte, que é um meio de informativo da Igreja Nacional. Ele traz, né, informações das igrejas. E aí, o primeiro é 1899, quando tem a primeira informação de alguma coisa em Bauru. Então, fui relatando ano a ano os principais acontecimentos que estavam noticiados, ou no estandarte, ou em atas do conselho, documentos da igreja. E Anelise, são 100 anos de história, imagino que 100 anos tem muita coisa para contar. Vamos contar um pouco aí dos principais fatos, daqueles que você achou mais interessantes. Tem algum que você destaca? Imagino que tenham vários, né? Mas alguns que você destaca por ser mais relevantes na história da igreja nesses 100 anos? Tem bastante, né, história, né, uma vivência bem grande, mas assim, por exemplo, uma das coisas muito legais são os retiros, né, que são os acampamentos que acontecem no período de carnaval, né, a igreja sai e se reúne em um outro ambiente, né, essa igreja tem 100 anos e nós já temos 71 anos de retiros, né, desse período de carnaval. Eles começaram sendo realizados numa fazenda, que era a Fazenda Santa Clara, em Acanga. Depois a gente teve alguns no Seminário Santo Antônio de Agudos. E hoje a gente tem na Chácara Dona Cota, que é uma chácara que a igreja ganhou, né, de uma família pertencente à igreja, família Fernandes, e hoje a gente faz os retiros na nossa própria chácara. É um evento assim tradicional, né? No começo eram poucas igrejas que faziam esse tipo de evento, então a gente recebia caravana de muitas outras igrejas, muitas cidades, né? Foi bastante conhecido no Brasil, no âmbito da nacional da igreja, e esses eventos da nossa igreja. Eu ia comentar, né, não queria te interromper, dizendo que teve um desses encontros que aconteciam na Fazenda Santa Clara, que ficava em Iacanga. Iacanga.
que, Daniel Martins, aconteceu no mesmo período daquele famoso festival de Águas Claras, Isso. não foi? E foi meio que uma confusão, porque acho que como era uma fazenda, e o festival de Águas Claras aconteceu mais ou menos ali muito próximo, e tinha alguns, né, que faziam parte do festival que davam uma sapiada lá no retiro, né? O cara chegou, mas cadê aqui as músicas, né? As músicas eram de outro tipo, né? Você chegou a comentar isso no livro? Você traz esse relato ou não? Mas você conhece a história, né? Essa história é bastante conhecida, né? Assim, como eu me ative somente a dados que estavam notificados, né, nos documentos da igreja, né? Essa é uma história mais oral, né? Que o pessoal contava, né? Que tanto pessoas que estavam no festival acabavam se perdendo também e iam parar no retiro, né? O que acabava sendo uma coisa boa, né? Porque de repente ele chega lá e ouve também a palavra de Deus, né? Muito bem. E sobre o templo da igreja. O templo da igreja presbiteriana independente é um templo muito bonito. Tem gente que até confunde como se fosse um templo de igreja católica, né? Mas não. Tem algumas histórias legais também sobre o templo. O que você fala sobre isso? Então, o primeiro templo da nossa igreja, ele foi construído em 1922 e ele ficava na rua Antônio Alves, exatamente na altura da Avenida Rodrigues Alves. Ele fechava a avenida. Certo. Então, a avenida não continuava, não descia ali para Nações, né? Ele fechava e quando foi na década de 40, ele foi desapropriado. Na época, o prefeito era o Ernesto Monte e ele desapropriou o templo para continuar a Avenida Rodrigues Alves, né? Então, os membros saíram, né? E, posteriormente, construíram um novo templo no local que é hoje, né? Ali na Cussi Júnior. Ele foi iniciado em 1947 e, em 49, ele já estava semi-pronto. Em 49 ele foi consagrado, teve o culto, né, de consagração, inauguração da igreja, e já começaram a usar a igreja mesmo ainda ela não tendo sido terminada, porque era um projeto bastante difícil para a época, né, porque é uma igreja na época bem grande e a planta dessa igreja ela é exatamente a mesma planta da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, né, ela só tem o tamanho reduzido. Né? Então, assim, por isso que demorou tanto tempo para eles conseguirem construir, né? A campanha foi grande e na época da construção desse templo de hoje era o pastor reverendo Antônio Correia Rangel de Alvarenga. É uma réplica perfeita. Quem esteve em São Paulo, não vou lembrar o endereço agora, mas fica bem no centro de São Paulo, a Catedral Evangélica, chamada em São Paulo, é igualzinho. Eu já tive na Catedral Evangélica e na igreja presbiteriana também independente, é muito igual. Lógico que as dimensões são menores, né? Aliás, tem um detalhe interessante, que a Catedral Evangélica de São Paulo inaugurou, né, o novo órgão de tubos e tem uma série de concertos lá que acontecem na igreja de São Paulo. Aqui não tem órgão de tubo, aqui o órgão é aquele normal mesmo, né, Anelise? Sim, sim. E Anelise, Bauru tem 122 anos, a igreja está completando 100 anos, então eu imagino que a história da igreja está sempre muito presente na própria história de Bauru. Queria que você falasse sobre a importância da igreja para a cidade de Bauru, para o desenvolvimento da cidade de Bauru. Queria que você explicasse e contasse um pouco mais sobre as suas impressões sobre isso. Ela, né, além desse marco histórico, né, da existência dela, muitas pessoas, né, da cidade já passaram, já foram membros, né, já visitaram, conhecem. Nós temos, né, muitas pessoas que tiveram posições, né, de destaque na cidade. Inclusive, no meu livro, eu retrato mais para o final as pessoas que foram membros da igreja e que hoje são nomes de rua. Né? É uma informação interessante que às vezes a gente não se atenta, né? Eu até, escrevendo isso, fazer um parênteses aqui, né? Até sempre achava divertido que, assim, alguns nomes eu conheci, né? Isso é um sintoma que a gente tá velho, né? Você fala assim, nossa, passo pela rua, mas eu conheci essa pessoa, né? E além disso, a igreja ela tem uma creche, né? A partir de 1989, a gente recebeu do município uma creche para gerenciarmos, né? Então a gente tem essa colaboração para a comunidade, né, da cidade, tomando conta de uma creche que atende crianças
em Bauru. Só porque você falou o nome de ruas, então você que é ouvinte aqui de Bauru, olha só, Rua Doutor Paulo Vale, que fica no Jardim América, conhecida, né? Elisário Franco, que fica na Vila Aviação, Rua Néer Murbach, eu também conheci o Néer Murbach, então estamos ficando velho nós dois, né? Que fica no Primavera. Nobre de Piero, né? Que fica no centro da cidade. Aliás, tem um detalhe muito interessante, que da Igreja Presbiteriana Independente saíram outras igrejas, como é o caso da Igreja Cristã Renovada, né? Sim. Houve uma cisão nos anos 60 ou 70, e que o Nobre de Piero e Belquis, né, de Piero, filha do Nobre, só me corrija se eu estiver enganado, saíram e então formou, e aí, né, outras comunidades. Muitas pessoas nesse momento da divisão, que foi um ano muito difícil para a igreja, foram para a Igreja Presbiteriana também, né, de Bauru, então tem essa história, né? Então tem vários, Otto Cerqueira Leite também, né, e José Walter Lelo Rodrigues, então, o pastor Lelo era membro, ele era membro da igreja, o pastor Lelo que foi vereador na cidade, depois também Manancial de Sião, se eu não me engano, né, igreja, me corrija se eu estiver errado, né? A Manancial de Sião saiu da Cristã Renovada. Então, muitos nomes aí interessantes. Você teve a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram parte da história. O senhor Acácio, né, Vale, é um nome muito proeminente, e tantas outras. O que você traz dessas conversas? Sim, eu fui conversar com muitas pessoas que estão na nossa igreja ainda e muitas que já saíram, né? Que estão em outros locais por questões pessoais, né? Uhum. Mas é muito interessante ver que todo mundo tem uma referência, né, feliz, uma referência de uma memória agradável, de um testemunho por ter conhecido os caminhos do Senhor Jesus, né, na nossa igreja. E é muito legal ver que existe uma relação de amizade entre as pessoas, né? Pessoas que se conhecem há muitos anos, né, e mantêm contato, famílias que se formaram ali, né, assim como a minha, tem muitas outras famílias, né, que as pessoas se conheceram, se casaram, tiveram os filhos também se casaram com pessoas da comunidade e foi desenvolvendo, né, a vida de todo mundo entrelaçada, né, isso é muito interessante, foi uma das coisas bem legais, assim, que eu pude confirmar nessas entrevistas. Quem quiser saber como adquirir e tudo mais, como é que tá tudo isso? Pode também me procurar nas redes sociais, Anelise de Almeida, ou também na editora Canal 6, né? Editora que foi Canal a parceira aí do trabalho. Muito bem. Bom, a Igreja Presbiteriana Independente tem uma parte muito importante na minha vida, a igreja que eu frequento, inclusive, né? Não a primeira igreja, mas a Igreja Vila Falcão, mas passei por ela. Aliás, conheço a Anelise há um bom tempo, né? A gente já cantou junto, teve uma série de atividades que fizemos juntos. Muito bacana esse trabalho. Eu sei, e falei para ela antes disso, né? Como é difícil fazer um trabalho de levantamento histórico, né? Mas tá aqui. Depois que o filho nasce, né? O livro nasce, a gente fica feliz e depois a gente fica preocupado em querendo pensar no outro, né? Qual é o outro que eu vou fazer, né? Qual é o próximo livro? Parabéns, viu, Anelise? Deus te abençoe, viu? Continue aí nessa caminhada e você, com certeza, aqui deixou a sua marca na história também, né? Trazendo a história dessa importante igreja aqui em Bauru. Joia, muito obrigado. Fico feliz, né, de estar aqui com você, né? A gente compartilha dessa mesma alegria. E eu espero que todos possam ter acesso, ler e conhecer, né? Quem não sabe da história possa conhecer e quem viveu alguma parte dessa história possa relembrar.